ouvir. Bem-vinda de novo. Pronto, muito obrigada. Pronto, a Sra. Ministra também está a ouvir e ver. Então, vamos dar início a este nosso webinar. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Comissária Doutora Elisa Ferreira e a Sra. Ministra da Coesão, a Doutora Ana Abrunhosa. Obrigado por terem aceito participar nesta reunião com características diferentes daquilo que estaria a acontecer se estivéssemos em situação normal. Estamos em plena Feira Nacional da Agricultura, ou por outra, estaríamos em plena Semana da Feira Nacional da Agricultura, onde a CAP e o CNEMA têm vindo nos últimos anos a trazer pessoas com importantes cargos na Comissão relativamente aos assuntos que de alguma maneira tenham relacionamento com a agricultura, e por isso tivemos o Comissário Phil Logan, tivemos o Comissário Carlos Moedas e agora, desta vez, teríamos presencialmente em Santarém a Doutora Elisa Ferreira e, obviamente, também a acompanhá-la estaria a Sra. Ministra Ana Abrunhosa. Ora bem, o nosso tema que vamos abordar prende-se com o interior, com a necessidade de estruturar e de encontrar mecanismos para darmos uma nova perspectiva de futuro ao país que nós consideramos mais afastado em termos de desenvolvimento, uma vez que o afastamento hoje em dia, em termos de distâncias físicas, é muito relativo. E na base desse interior utilizamos a expressão mundo rural. Mundo rural não é apenas o mundo desse mundo mais afastado. Há mundo rural aqui bem perto das grandes cidades e algumas dessas regiões sentem também algumas das carências desse outro interior que nós hoje aqui vamos talvez olhar e sentir de uma forma um bocadinho mais dirigida. A título de informação, para conhecimento das pessoas que nos estão a ouvir, já temos perto de 200 pessoas em simultâneo, ligadas, de um universo de 430 inscrições que se verificaram, com pessoas das CCDRs, de vários ministérios, da Comissão Europeia, obviamente das associações de agricultores e das cooperativas, pessoas da banca, de muitas câmaras municipais, de institutos politécnicos, Universidade de Aveiro, várias empresas e até uma inscrição do Brasil. De maneira que temos a esperança, a certeza, para não dizer esperança, de que será, obviamente, uma sessão participada e muito útil. Nós vivemos neste momento um período de forte mudança, o mundo foi surpreendido com uma situação perfeitamente inesperada, que provocou uma mudança real. E uma das primeiras reações que o mundo agrícola desenvolveu foi lançar um lema: a agricultura não para. A CAP liderou esse processo e esta mudança, que agora se constitui numa perspectiva de enquadramento para o futuro, tem que ter a participação dos agricultores. Os agricultores têm que fazer parte e fazem parte dessa mudança e desse futuro que iremos tentar construir de uma forma equilibrada e com várias prioridades que gostaríamos de algumas delas falar. Quando nós falamos do interior, a primeira observação, a primeira ideia que nos surge são as infraestruturas. E o que é facto é que houve muito dinheiro nos últimos anos, vários, em que algumas infraestruturas foram construídas por esse interior fora. Mas hoje, quando nós falamos de infraestruturas, não estamos a falar nem em autoestradas, nem em rotundas. Nós precisamos de pessoas e precisamos de empresas e precisamos de, por exemplo, banda larga. Precisamos que uma rede elétrica falhe menos. Basta nós andarmos poucas dezenas de quilómetros para fora das grandes cidades e muito frequentemente a energia falha. E não há nada pior numa empresa, num escritório, numa atividade com as ligações que hoje existem
alimentadas por energia elétrica, que ocorram essas quebras de um momento para o outro, muitas vezes sem se esperar. Precisamos, obviamente, ainda de algumas outras grandes obras para melhorar a capacidade estratégica de armazenamento de água, por exemplo, que é um tema que não diz respeito apenas à agricultura, diz também respeito a outras áreas, a outros negócios e até a outro tipo de segurança para que esse interior possa desenvolver e promover outro tipo de atividades. Obviamente que precisamos de potenciar o chamamento dos jovens para esse interior. A energia renovável, a utilização de energias renováveis e a produção de energias renováveis, a chegada das novas tecnologias, que são matérias que os jovens com muito mais facilidade abraçam e que podem muito, enfim, serem enquadradas nessa modernização que se deseja para esse interior. Também a diferenciação dos negócios. Quando falamos em agricultura, não falamos apenas da produção de alimentos, falamos também de outros negócios que os agricultores podem desenvolver. À cabeça surge sempre o agroturismo ou o enoturismo, mas há outros negócios que podem ser desenvolvidos. E há uma outra situação muito importante que tem a ver com a floresta, com os recursos, com o ordenamento, com a exploração e até com a própria questão da propriedade. Aquela ideia de país meio desordenado ou meio abandonado, se tiver pessoas, muito provavelmente entra num caminho diferente. Ora, todas estas questões que abarcam a agricultura e a forma como hoje em dia os agricultores encaram esse processo, estão perfeitamente enquadrados, pelo menos pensamos nós, naquilo que são os objetivos do Green Deal. O Green Deal é uma missão, é uma ambição da Comissão Europeia, foi pensado e delineado ainda antes deste problema da pandemia que nos assola, não sofreu alterações nenhumas pelo que nós fomos dados a perceber com aquilo que foi apresentado no final de maio, face ao que havíamos conhecido no final do ano. Portanto, há muito provavelmente que rever não direi conceitos, mas pelo menos metas, caminhos, objetivos, algumas adaptações deverão ser feitas no âmbito daquilo que significa esta mudança que está em curso. E eu deixaria aqui até muito para pormenorizar duas questões ou duas expressões que encontramos no texto, como sejam, por exemplo, investimentos on nature. Precisávamos de ter um pouco mais de esclarecimento do que é que isto significa, ou os sustainable activities, as atividades sustentáveis. Estamos a falar de agricultura, estamos a falar de outras atividades, estamos a falar apenas de outras atividades, são tudo assuntos que nós precisávamos de ter alguma discriminação sobre o que é que significam estes conceitos. No mundo rural, como eu já tinha referido antes, a agricultura está na sua base. E para haver coesão territorial, ou melhor, talvez, uma integração com esse mundo rural, a base das atividades é a base agrícola. Ora, no passado, o território era habitado, era dispersamente povoado, mas eram outros tempos. Esses tempos mudaram, a vida era muitas vezes cruel. E foi por isso que essas pessoas partiram em busca de outras oportunidades e de melhor qualidade de vida. O que é facto é que, passadas algumas gerações, e não foram assim tantas como isso, o tempo foi modificando as coisas e as concentrações que hoje se verificam nas grandes urbes dão origem agora a um sentimento de regresso. Há pessoas a quererem a ponderar, regressar aos locais de origem de onde saíram as gerações anteriores. E hoje em dia, através da diminuição das distâncias, pelas infraestruturas já existentes, pela tecnologia que possibilita o aproximar da comunicação e por isso o investimento em banda larga ser tão importante, e até a presença do conhecimento que hoje em dia com muito mais facilidade é difundido
e está até presente em várias regiões desse interior. É por isso, para nós, fundamental que o investimento nessas infraestruturas potencie também novos equipamentos, serviços públicos de qualidade, ensino, saúde, enfim, aquilo que todas as pessoas hoje exigem ter à sua volta para poderem encarar, mudar de vida, mudando de local, potenciando esse interior. Ficaria por aqui, uma vez que não é não sou eu que tenho que fazer nenhuma apresentação. Estamos aqui para ouvir agora, em primeiro lugar, a senhora comissária Elisa Ferreira, e no final, antes de dar a palavra à senhora ministra, direi umas breves palavras sobre também o enquadramento que preparamos para as questões mais nacionais e, no final da reunião, o secretário-geral, o José Luís Mira, abordará questões mais concretas, fruto de uma análise que formos fazendo ao longo da sessão daquilo que nos for chegando, escrito pelos mecanismos que a plataforma permite, e também uma espécie de algum enquadramento final desta reunião. Mais uma vez, muito obrigado, em nome dos agricultores de Portugal. Sejam bem-vindas. Doutora Elisa Ferreira, faça favor, o palco é seu. Muito obrigada e peço desculpa, enfim, houve aqui um equívoco no envio, enfim, na inscrição como palestrante ou como ouvinte, mas uma vez ultrapassado esse pequeno desacerto tecnológico, eu só queria começar por agradecer o convite para estar convosco hoje, porque de facto me parece muito importante que continuemos a funcionar em rede, que continuemos a trocar ideias e experiências, sobretudo num período que foi um período tão duro, tão violento enfim, para todo o mundo e para tantas comunidades e para tantas pessoas. E, portanto, é muito bom pensar virados para a frente, pensar em fazer um relançamento da economia, mas também fazê-lo, economia, da sociedade, ultrapassar a crise e fazê-lo de uma forma mais moderna e mais eficaz possível. Aquilo que eu posso dizer neste momento é que perante a crise e a violência da crise, a política de coesão realmente reagiu de uma forma quase imediata, diria eu. Em abril nós tínhamos feito já duas alterações aos textos legislativos, de maneira a permitir que os fundos tradicionais o FEOGA, não é o FEOGA, o FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão pudessem ser reprogramados com flexibilidades únicas, com possibilidades de ir até 100% de financiamento para serem canalizados para as emergências que surgiram. Não era dinheiro novo, era dinheiro da coesão, dinheiro que estava nos envelopes nacionais, que a senhora ministra conhece muitíssimo bem e geriu e está a gerir, de maneira a poder atacar os problemas imediatos que sofreram as pequenas empresas, as perdas de emprego e também despesas associadas à saúde e à emergência sanitária. E, portanto, essa foi de facto quase, digamos, o instinto inicial. Neste momento, no passado dia 27, nós, Comissão Europeia, fizemos uma proposta que de facto foi uma proposta absolutamente única na história da União Europeia, enfim, a Comissão Europeia, uma vez que o seu orçamento é extraordinariamente estreito e já estamos no último ano do período multianual de programação que Portugal conhece tão bem, a Comissão Europeia dizia, propõe-se e está à espera da reação dos Estados-membros e da reação do Parlamento, mas propõe-se ir ao mercado de dívida, emitir dívida de 750 mil milhões de euros, precisamente para fazer um relançamento da sua economia, mas um relançamento que tenha em conta o reequilíbrio espacial e, portanto, este relançamento é muito dirigido para reequilibrar a outra iniciativa que entretanto foi lançada, e essa outra iniciativa foi com dinheiro fresco, isto é, resultou da liberalização quase total durante um ano dos limites às ajudas de Estado,
isto é, os Estados-membros que tinham, enfim, bolsos, fundos, que tinham bastante dinheiro, conseguiram de facto obter através enfim, dessa liberalização temporária dos limites às ajudas de Estado, digamos, robusteceram e criaram condições fortes de relançamento da economia das suas empresas. Ora, isto levantaria imensos desequilíbrios internos e, portanto, há aqui uma compensação através desta proposta que a Comissão Europeia fez e que, de facto, no caso português, enfim, Portugal iria poder alicerçar o seu relançamento económico, se de facto, eu digo, poderia ou poderá, caso os Estados-membros venham a confirmar, de um montante que é para os próximos anos, é uma duplicação dos fundos estruturais que normalmente Portugal tem. E, portanto, Portugal irá receber, se for para a frente a proposta da Comissão, será o 8º país da União em termos de financiamento para o seu relançamento e receberá à volta de 26 mil milhões de euros de apoio, sendo que 15,5 serão, desses 1.000 milhões de euros, serão a fundo perdido. Ora, isto é uma dimensão do relançamento, outra dimensão mais de emergência, mais incisiva, corresponde a uma outra iniciativa que ficou conhecida por REACT e que acaba por se propor fazer uma transição de fundos estruturais neste último ano, portanto, a começar ainda neste ano, nos últimos meses deste ano, são 55 mil milhões de euros para todos os países da União, ainda não há uma chave de repartição, mas ela será naturalmente interessante também para Portugal, mas só será possível, em princípio, de ser conhecida logo após o verão, isto é, em outubro, e esta iniciativa é uma espécie de prolongamento das facilidades que foram introduzidas neste último ano, o tal CRI 1 e CRI 2, ou CRI Plus, que foi enfim, que a senhora Ministra poderá explicar se achar que faz falta, que no fundo introduziu estas flexibilidades que eu comecei por referir, fazendo uma transição suave para o próximo quadro financeiro plurianual e, portanto, sobrepondo-se a partir do ano de 21, até entre 21 e 27, esta iniciativa irá sobrepor-se durante o ano 20, 21 e 22, permitindo ainda essas flexibilidades, mas fazendo já uma transição para o próximo quadro. Ora bem, isto de facto é uma iniciativa da Comissão que é única na sua história, é, a meu ver, adequada para a dimensão da crise que estamos a viver. Algumas regiões e algumas das regiões chamadas rurais podem estar a sofrer, em termos do seu perfil económico, um impacto muitíssimo grande, mesmo que em termos de, enfim, problemas sanitários não estejam a chamar a atenção, porque esses problemas concentraram-se e houve imensas mortes, infelizmente, mas estiveram muito concentradas nos centros urbanos. Isto não quer dizer que regiões que vivem do turismo rural, que vivem do transporte de mercadorias, que vivem de inserções nas cadeias produtivas internacionais, não tenham sofrido enormemente e, portanto, é por isso que nós, no ano, digamos, mais tarde, durante este ano, depois do verão, quando já tivermos os indicadores de perda de produto e de acréscimo de desemprego, vamos fazer a ultimação da chave de distribuição deste tal REACT entre os vários Estados-membros em função das perdas efetivas de produto e dos aumentos de desemprego e não das previsões, porque neste momento estamos a trabalhar com previsões e ninguém consegue fazer previsões fiáveis porque não há, digamos, experiência para testar os modelos. Ora, neste quadro, qual é o papel do mundo rural? A meu ver, esta é a questão estrutural que tem atravessado toda a história da Europa, toda a história da União Europeia e da Europa, e ele prende-se exatamente com este objetivo de que o desenvolvimento não se faça todo centrado nos grandes núcleos urbanos, mas que ele tenha a preocupação de criar polos intermédios e de criar, digamos, dinâmicas ajustadas às características dos vários territórios durante, digamos, a história da construção
da União Europeia. E por isso aparecem tantas referências, e desde o início, que a política de coesão está lá, a política de coesão virada para a convergência tendencial entre os países mais ricos e os países menos prósperos da Europa, mas também dentro dos próprios países, olhar para o território e tentar reequilibrá-lo. Portugal continua a ter um certo desequilíbrio marcante a favor do litoral. Penso que há experiências interessantes, mas não me caberia a mim, digamos, a partir do nível europeu, estar a pronunciar-me exatamente sobre isso, e haverá outras pessoas, e em particular a senhora Ministra, mas também, enfim, as pessoas que estão a assistir que queiram, de facto, intervir sobre a experiência estritamente portuguesa. Penso que, de facto, a maneira como temos de encarar o futuro não pode ser repetindo os erros do passado a nenhum nível. Isto significa, como o Sr. Engenheiro dizia agora há pouco, o Sr. Presidente dizia há pouco, que tem de se caminhar para uma economia muito mais verde. A Comissão Europeia tinha lançado já o verde, o digital, o virado para a frente, como mote para o quadro financeiro plurianual 21-27, e tem de continuar, ele continua agora ainda mais forte do que antes, porque de facto não faz sentido estarmos a fazer um relançamento com as modalidades e com as lógicas do passado, temos que o fazer para o futuro. Isto significa ter muito mais preocupação com a maneira como se faz as dinâmicas de desenvolvimento, a sua sustentabilidade, o modo como as opções que se fazem em termos de conformidade ou desconformidade ambiental, porque mesmo economicamente é um absurdo nós pensarmos de uma forma menos cuidada, digamos, em fazermos erros, fazermos agressões ambientais e posteriormente vimos a tentar corrigi-las através de outros fundos. Portanto, isso é absolutamente improdutivo e ilógico, e portanto faz todo sentido arrancarmos nesta fase pós-crise com uma preocupação muito mais verde. A base territorial, a base agrícola, a base digamos, das florestas são a todos os títulos elementos absolutamente fundamentais, mas independentemente das nossas vontades, nós temos de ter o cuidado de estudar cada território e encontrar quais são as dinâmicas melhores para que as iniciativas amarrem no terreno. Fizemos em Portugal, todos coletivamente e com muito apoio dos fundos estruturais, fizemos ultrapassagens de situações muito críticas, de isolamento, de distância, de falta de qualidade de vida, de falta de equipamentos sanitários, tipo tratamentos de esgotos, abastecimentos de água. E, portanto, em muitos casos, na maior parte dos casos, esse primeiro nível de infraestruturação está relativamente feito, mas isso não basta, é preciso ir para níveis superiores e é preciso que haja fontes de dinâmica que deem às populações que optam pelo interior, que lhes deem uma qualidade de vida e um acesso aos bens públicos que seja adequado ao século XXI e às exigências da sociedade. E, portanto, desde haver núcleos urbanos de apoio, onde se encontrem, digamos, serviços de educação, serviços de saúde, serviços de assistência, que criem a sensação de comunidade e que deem o aprovisionamento daqueles níveis aceitáveis de bem-estar, mas também, obviamente, a rede, como estavam há pouco a comentar, e como fez referência o Sr. Presidente logo na intervenção inicial, o acesso por internet, e daí que haja o digital associado ao verde no centro da agenda europeia para o futuro. Eu não me queria demorar, queria só dizer que mais do que propriamente neste momento discutirmos montantes de verbas para a frente, talvez valha a pena nós discutirmos o que queremos fazer com esses apoios, de modo a de facto encontrarmos um território que esteja mais bem preparado para o futuro, não só em termos da sua sustentabilidade económica, mas também na conformidade com o meio ambiente e no modo como se faz a produção, porque a produção tem de ser feita na base das novas tecnologias, e a agricultura tem sido não só
um dos elementos presentes durante esta crise terrível. Os produtos agrícolas, os agricultores têm continuado a abastecer-nos, a abastecer as cidades, a trabalhar, mas já antes desta crise, a agricultura e os produtos, os agroindustriais, foram quase o setor surpresa em Portugal, com um aproveitamento extraordinário de novas tecnologias, novas técnicas de produção, e acabaram por ser um dos setores que surge como um setor altamente inovador e um setor exportador fortíssimo. E, portanto, Portugal afirma-se por aí também, e interessa que o modo como nós vamos agora discutir coletivamente, e não temos muito tempo para isso, se quisermos de facto aproveitar estas ajudas de emergência que estão a chegar, mas temos de claramente passar rapidamente para uma estruturação do que é que queremos fazer para o nosso futuro coletivo, na base dos apoios e das opções que estão agora a surgir. Claro que ser verde, claro que a estratégia da biodiversidade que foi há pouco apresentada pela Comissão Europeia, claro que aquilo que acabou de ser também apresentado, que ficou conhecido na Europa, From Farm to Fork, que no fundo é do prado ao prato, penso eu que é assim que está a ser traduzido, mas no fundo a proximidade vem tudo, digamos, ilustrar aquilo que se pretende que seja a nova dinâmica de desenvolvimento, mas uma coisa são as propostas, são as ideias, outra é o envolvimento efetivo dos agentes que estão no território, dos decisores políticos, das entidades de agregação dessas forças e dessas dinâmicas, que essas é que podem fazer desta oportunidade uma materialização efetiva e uma materialização séria, honesta e responsável de um futuro melhor, mais coeso, mais equilibrado, mais moderno e mais ambientalmente conforme para o nosso país, e por isso o meu interesse é ouvi-los, é ouvir o que têm a dizer e é absorver aquilo que sejam as vossas próprias experiências, no sentido de, em conjunto, nós aproveitarmos o melhor possível esta oportunidade, que a concretizar-se, e espero que sim, será mesmo uma oportunidade histórica também para Portugal. Muito obrigada. Sra. Comissária, muito obrigado. Gostei de ouvir as suas palavras na parte final. Obviamente que toda a intervenção muito apreciada, mas nem sempre nós ouvimos pessoas referirem de uma forma tão direta que foram visíveis os esforços que o setor agrícola fez e tem vindo a demonstrar através da sua dinâmica e de um equilíbrio que tem vindo a ser conseguido ano após ano com os bons princípios da sustentabilidade, o que nem sempre é o mote com que o setor é visto. Talvez agora a Sra. Ministra possa fazer algumas referências, nomeadamente em relação aos objetivos que se pretendem atingir, porque nós guardamos numa conversa que tivemos com a Sra. Ministra há uns meses atrás, aliás, muito pouco tempo antes de ter sido conhecido este problema com que estamos todos envolvidos, havia um certo entusiasmo sobre os instrumentos financeiros que poderiam, de alguma maneira, dirigir-se ao setor agro, sem ser uma sobreposição com medidas, por exemplo, da política agrícola comum, mas através das associações de agricultores, para a potenciação de indústrias, nomeadamente agroindustriais, e até instrumentos de apoio ao desenvolvimento paralelo no âmbito das atividades que se conjugam com o território. Havia uma vontade de, dentro de muito pouco tempo, conhecermos a dinâmica desses apoios. Será interessante saber se agora, para além destes montantes que são agora anunciados como reforço à potenciação, à recuperação da economia de todo o espaço europeu, se existem já perspectivas de calendários ou até montantes. A Sra. Comissária referiu que os montantes serão conhecidos depois da radiografia ser feita no final do ano, o que tem toda a lógica, obviamente. Temos muito provavelmente, o retrato não será bom, a destruição do emprego que está em curso é muito grande, as empresas que estão com grandes dificuldades
algumas delas vão continuar a encontrar barreiras para salvaguardarem não só a sua atividade como os seus postos de trabalho, e por isso uma coisa e outra vão seguramente acontecer, e é exatamente por isso que a Comissão está a preparar-se para fazer uma análise mais detalhada no final, o que tem, obviamente, lógica em ser assim. De qualquer das maneiras, em termos de perspectivas ao nível dos programas que estão em curso, se há calendários e como é que os agentes no terreno se poderão, de alguma maneira, posicionar para darem corpo a uma estratégia de desenvolvimento que queiram vir implementar no futuro. Senhora Ministra, faça favor, mais uma vez também, muito obrigado por ter aceito estar connosco. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, cumprimentava o Sr. Presidente da CAP, cumprimentava a Sra. Comissária e todos aqueles que nos estão a ouvir e a fazer já os seus comentários. Eu queria pegar um bocadinho só nas palavras da Sra. Comissária e dizer que se houve um momento, este é um momento de facto de rede, de união, de parceria, e se houve um momento em que sentimos a força da Europa, em que sentimos, e eu digo isto muitas vezes ultimamente, mais do que a solidariedade, mas a visão estratégica da Europa, foi este o momento. E este momento mostrou-nos também que fazer face a esta situação só se faz com uma política de coesão que se continua a mostrar atual e inovadora. E a Comissão Europeia demonstrou isso com as propostas que fez. Não só com a proposta que fez para o plano de recuperação, para o programa de recuperação, que é uma proposta ambiciosa, arrojada, desafiante, mas que precisamos, mas com a flexibilidade que introduziu mal sentimos a pandemia. E essa flexibilidade traduz-se hoje, por exemplo, na possibilidade de, durante o período de um ano, fazer os pagamentos no âmbito do que são os fundos comunitários a 100%. Portanto, essa é uma possibilidade que nos permite injetar liquidez na economia, e a própria Comissão Europeia tem também, dentro do seu quadro de flexibilidades, permitiu-nos fazer a reprogramação de Portugal 2020, permitindo canalizar as verbas para onde elas são mais necessárias. O Sr. Presidente referiu que tínhamos tido uma reunião e deixe-me dizer, Sr. Presidente, que tudo o que considerávamos que era prioritário nessa altura, hoje ainda é muito mais prioritário. Quando falamos de coesão territorial, não falamos necessariamente só do interior. Coesão territorial para mim significa equilíbrio, desenvolvimento equilibrado. Claro que quando falamos de coesão territorial nós temos que ter um olhar muito mais atento aos territórios do interior e aqui sobretudo aos territórios rurais, onde de facto temos a agricultura e a floresta, mas também temos o turismo, e eu diria já uma resposta que temos no nosso programa de governo é que não é fácil a resposta deste seminário, a resposta à questão. Também se ela fosse fácil não estaríamos aqui a discutir e não continuaríamos de facto a refletir sobre ela, mas eu penso que uma das respostas, durante a pandemia o setor da agricultura deu-nos aqui algumas lições e até foi referência quando desenhamos aqui o plano de estabilização. O problema de alguns territórios são as monoculturas e, portanto, o modelo económico desses territórios está baseado só na agricultura e na floresta. Isso também é verdade, ou no turismo, isso também é verdade para as zonas rurais. E não é por facto de serem zonas rurais que não podem ter atividades intensivas em conhecimento, em inovação. Aliás, como o Sr. Presidente referiu logo no início, referindo a importância do conhecimento e da inovação. Hoje, quando falamos de agricultura, falamos já de laboratórios colaborativos, hoje cada vez mais se ouve falar da agricultura de precisão e, portanto, uma das respostas, penso eu, que convém termos presentes quando desenhamos as medidas de política pública para estes territórios é a importância de diversificarmos a base económica desses territórios. E isso faz-se não só a partir do que são os recursos endógenos desses territórios, mas não só, porque senão limitaríamos muito o modelo de desenvolvimento. E isso faz-se
e nós já temos alguns exemplos no nosso interior mais profundo, criando polos, clusters da excelência, baseados no conhecimento, alavancados nos recursos endógenos, mas trazendo também atores de fora destes territórios. E é isso que tem vindo a contrariar a tendência de desertificação em alguns territórios do interior, eu diria de Bragança ao Algarve. O que temos é que contextualizar e adotar medidas que sejam específicas aos territórios e, portanto, uma das necessidades que temos é respeitando o que são, de facto, as orientações da Comissão Europeia, porque são também o caminho que Portugal escolheu, da digitalização, da economia verde, é também depois utilizar estes instrumentos que temos, conciliando o que são estas prioridades, que são de Portugal, mas que são e da União Europeia, conciliando com o que são as necessidades dos nossos territórios, até porque quando falamos de zonas rurais, mesmo no nosso país nós temos zonas rurais muito diferentes umas das outras e, portanto, eu diria aqui que a utilização dos fundos tem que ter em conta estas especificidades e, portanto, como dizia a nossa comissária, muito mais importante às vezes do que saber quanto é onde é que vamos colocar os recursos e como é que os vamos gerir, o modelo de governação, como é que os atores trabalham uns com os outros. A CAP e o setor da agricultura durante a pandemia deram-nos excelentes exemplos que são referência. Não há desenvolvimento de um setor se ele não estiver institucionalmente organizado. E a agricultura está. Se houve setor que em meses fez aquilo que demoraria anos, estamos a falar do setor da agricultura, dos seus pequenos produtores, dos pequenos comerciantes. Estou a falar nomeadamente da digitalização, do encurtamento das cadeias. Isto, os setores da agricultura fizeram, ou as empresas, ou os atores da agricultura fizeram isto em muito pouco tempo. A importância da digitalização, não só nos processos de produção, e aqui estou a falar nomeadamente em excelentes exemplos que temos na agricultura de precisão, na utilização das tecnologias e do conhecimento no âmbito da agricultura e da exploração da floresta, mas também falo da digitalização, não basta estar ligado à internet, implica a alteração completa de um modelo de negócio e, portanto, eu diria aqui que, para além da diversificação da base económica destes territórios, nós só teremos pessoas nestes territórios se as pessoas tiverem uma perspectiva de vida, de atividade económica nestes territórios. Isso implicará, naturalmente, que nós tenhamos incentivos para que as pessoas se mantenham nestes territórios. E qual é o problema de termos poucas pessoas nestes territórios? Está ligado ao problema de termos outros territórios congestionados, porque, da minha perspectiva, não vejo muitos problemas em que não tenhamos o interior superpovoado. Aliás, durante a pandemia revelou-se uma grande vantagem. Isto é um problema, essas pessoas que lá vivem não têm as mesmas oportunidades de vida e a mesma qualidade de vida e não têm os mesmos serviços só porque lá vive pouca gente. É o exemplo da banda larga e é o exemplo de outros serviços. Isso é que é um problema. E depois temos o problema de ter outros territórios muito congestionados e, portanto, a coesão territorial preocupa-se tanto com estes territórios congestionados como com os territórios mais rurais. Verdadeiramente, eu acredito que a resolução de muitos dos problemas dos territórios congestionados passa por aproveitar o potencial que está por explorar dos territórios mais rurais, dos territórios do interior, que têm um enorme potencial e isso também tem a ver com o facto de termos visão estratégica para o país, porque nós não podemos deixar um potencial enorme de desenvolvimento e de prosperidade por explorar. E, portanto, não só alavancado na agricultura, que é fundamental, aliás, é na agroindústria que nós temos empresas cuja faturação, mesmo em período de pandemia, duplicou e triplicou, com todas as dificuldades para fazerem chegar os seus produtos ao consumidor, mas também aí nos deram um exemplo.
Tudo isto está no plano de estabilização económica e social, esta questão da digitalização dos processos, a questão das cadeias curtas, a importância de dinamizarmos o comércio, a importância de aproximarmos o produtor do consumidor, a importância do conhecimento nos setores mais tradicionais, mas no sentido mais nobre que eu lhe possa encontrar, mas há aqui uma coisa que é sempre absolutamente a tendência em todos os países ocidentais, é que o desenvolvimento do mundo rural tem que estar muito ligado ao que são os centros urbanos também inseridos nesse mundo rural. Nós hoje sabemos que grande parte das populações vive e trabalha, e mesmo nos territórios do interior as populações tendem a concentrar-se nos centros urbanos. Portanto, a preocupação aqui é que no mundo rural nós tenhamos atividades. Qual é o problema? É que muitas das vezes nós temos atividades, como é o caso da floresta, que dificilmente são rentáveis e, portanto, nas quais o país tem que investir, e tem que muitas das vezes investir muito, tem que pensar em modelos de gestão e modelos de governação, e muitas das vezes, antes dessas atividades serem rentáveis, o país, enquanto país, tem que investir muito nesses setores. É o caso da floresta. Nós hoje, o modelo que temos de floresta não é um modelo sustentável e rentável, mas até que o seja, nós, enquanto país, temos que fazer um investimento. Eu não me queria ocupar muito mais do vosso tempo, deixava o tempo para as questões que não sejam colocadas, dava aqui um enfoque muito grande àquilo que tem sido o trabalho da CAP, a este trabalho institucional, da rede, de união, e à capacidade que tiveram de enfrentar a pandemia, sendo referência até para outros setores de atividade. Volto a referir na questão das plataformas, na digitalização, nas cadeias curtas, na introdução do conhecimento e da inovação na vossa produção e na internacionalização crescente. Se há coisa que a pandemia nos veio também ensinar, é que temos que ser cada vez mais autossuficientes naquilo que são os setores críticos. E nós hoje queremos uma Europa aberta, mas queremos uma Europa aberta com segurança e com sentido crítico. E penso que é isso que também a Europa defende, porque nós não podemos estar a concorrer com outros países quando as condições de trabalho, quando as condições reguladoras desses países não são profundamente injustas e, portanto, introduzir aqui um enviesamento na concorrência. E, portanto, todos ganhamos em ter uma Europa aberta, todos perdemos se tivermos uma Europa fechada, mas penso que tem que haver equilíbrio nesta abertura. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Algumas das questões que levantou ou que colocou dariam para fazermos um outro seminário. Foi muito curiosa a abordagem que fez sobre as questões da floresta, porque às vezes há aqui uma percepção de que se pretende que a floresta seja rentável, mas em simultâneo, enfim, a ideia que o Governo nos traz é de que a floresta não deveria ser nada como ela é em Portugal, deveria ser uma floresta de conservação, quando nós sabemos que a floresta de conservação significa uma floresta com rentabilidades muito pouco apetecíveis, e por isso a conjugação destes dois conceitos era algo que nos levaria agora a entrarmos com mais detalhe, o que não é o objetivo específico da reunião de hoje. Mas é de facto um tema que nos preocupa muito, porque principalmente a floresta que nós conhecemos produtiva, se tiver pessoas por perto, deixará de ter o cariz que tem hoje de estar conotada com a parte menos boa que as alterações climáticas nos trouxeram, e se houver maior integração com outras atividades, seguramente que uma melhoria daquele ordenamento não excluirá a floresta de rendimento, porque ela faz falta à economia do país. O setor florestal é um dos principais setores exportadores e tem um peso de elevada percentagem no PIB nacional. Presidente, se me permite, como em tudo na vida, e isso é o que define a coesão territorial,
O segredo está no equilíbrio, não é? No equilíbrio dos ecossistemas, mas também no equilíbrio das opções que fazemos e, portanto, o que está a dizer para a floresta é verdade nos territórios rurais para outras atividades económicas, que se levarmos a preservação dos ecossistemas ao seu expoente máximo, então nós praticamente não podemos ter atividades económicas em grande parte do nosso território. E, portanto, eu penso que aqui temos que ser equilibrados, defendendo os ecossistemas, mas também defendendo o desenvolvimento dos nossos territórios. E calma. É exatamente isso que nós defendemos, Sra. Ministra. Estamos completamente sintonizados. E é por isso que é importante o conhecimento e a aproximação entre quem estuda e quem faz, e se essa aproximação for até fisicamente mais real, mais facilmente a realidade das coisas transforma as evidências em matérias de fundo. Eu vou passar a palavra ao Luís Mira, que fará agora a difícil tarefa. Não queiram imaginar as dezenas ou centenas de mensagens que chegam. Obviamente que não é possível fazermos até uma triagem rigorosa de todas as matérias, e por isso vamos avançar agora para uma fase mais concreta dessas questões. Muito obrigado mais uma vez. Eu apresento à Sra. Ministra e à Sra. Comissária já os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, passando a palavra ao Luís, que depois no final encerrará o seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária, Sra. Ministra. Hoje é um dia histórico para a CAP. Nunca na história da CAP, que já vai longa, se tinha feito uma reunião com uma Comissária da Coesão e com uma Ministra da Coesão. Portanto, este é um sinal claro que as políticas estão a mudar, que os objetivos estão a alterar-se. Foi muito interessante ouvir as explicações. É uma matéria complexa. Eu tenho aqui numa folha A3 a conjugação destes programas, dos seus volumes financeiros. Isto requer conhecimento por parte das pessoas, mas aqueles que nos estão a ouvir estão a pensar, bom, mas em que é que as organizações de agricultores, em que é que os agricultores poderão contribuir para uma maior coesão e de que forma é que o podem fazer? Porque a matéria da coesão, no seu histórico em Portugal, foi uma matéria sempre da responsabilidade das autarquias, das CCDRs, em que os atores rurais, agrícolas, estiveram sempre afastados. Mas, de uma forma, eu estou a dizer afastados enquanto participantes ativos nessa política. Não posso deixar de fazer aqui uma referência, para mim, ao projeto que mais coesão territorial com a aplicação dos fundos em Portugal, e que é um exemplo, penso eu, de sucesso na Europa toda, que foi a construção do Alqueva. O Alqueva não foi feito, como todos sabem, com fundos agrícolas, teve também muitos fundos da coesão. Sei, porque já falei com a Sra. Comissária, que na altura era Ministra do Ambiente, também contribuiu muito para que esse projeto fosse por diante, mas aí sim é um exemplo prático e concreto de uma congregação de fundos agrícolas com fundos da coesão. Ora, nesta fase, e nós não podemos fazer mais alquevas, porque não temos condições para isso, naturais, mas gostava de ouvir tanto a Sra. Comissária como a Sra. Ministra, ao nível europeu, quais são as grandes linhas que poderão ser utilizadas pelo setor agrícola, porque a maioria das pessoas que estão a ouvir hoje são agricultores, e também, a nível nacional, há uma questão que me preocupa, que é esta multiplicidade de fundos do ambiente, da agricultura, da coesão. Como é que tudo isto consegue atingir o mesmo objetivo? Porque são, historicamente, fundos que não funcionaram em conjunto. Esta vez, este exemplo do Alqueva é uma exceção, porque todos os outros temos dificuldade em encontrar mais algum. Gostava também só de deixar, nesta primeira questão, o grupo de questões, falou-se, a Sra. Comissária falou na possibilidade de se atingir os 100% de cofinanciamento nos programas. Este 100% pode ser utilizado no segundo pilar da PAC, no FEADER? É uma dúvida que eu gostava e que as pessoas que nos estão a ouvir já colocaram aqui através
das perguntas escritas. Eu passava a palavra à Sra. Comissária e depois à Sra. Ministra. Muito obrigada. Estamos a ouvi-la bem já, Sra. Comissária. Obrigada. Estava aqui já com receio de estar outra vez no... Não, está perfeito. Mas muito obrigada. Eu acho que há de facto aqui uma... Acho que colocou a questão digamos, no sítio certo. Enfim, talvez o Alqueva seja um bom exemplo. Para mim foi muito, enfim, tinha funções diferentes noutra altura, quando houve a decisão do governo em que eu participava como Ministra do Ambiente para fazer o Alqueva. Enfim, havia muitas dúvidas, havia um grande debate, havia uma grande discussão e, no entanto, com o Ministro Cravinho, enfim, avançou-se e depois houve todo o trabalho, enfim, depois acabei como Ministra na altura do planeamento, acabei por acompanhar a construção e até ao fecho das comportas, mas de facto o que é que acontece aí de especial? Acontece que há um bloqueio e esse bloqueio é ultrapassado, as águas passam a estar disponíveis com risco, porque foi um risco que se correu, e de facto, pelo menos até agora, há toda uma dinâmica que eu espero que não crie um grau de exploração tão intensiva que, enfim, que ponha em causa a qualidade das águas, mas de facto há uma conjugação e um pensamento. Eu acho que talvez o Alqueva seja um projeto muito visível, porque o é, mas há exercícios com menor visibilidade, mas também de sucesso, por exemplo, de turismo no interior, redes de aldeias históricas, redes de aldeias rurais, há toda a navegabilidade do Douro e a classificação do Douro como património mundial, há o interior do Algarve, aos parques naturais que foram criados ao longo da fronteira, o do Tejo Internacional, o do Douro. O que é que eu era capaz de retomar alguma coisa que foi dita pela Sra. Ministra aqui, que é o pensar uma estratégia de desenvolvimento ajustada à diversidade daquele território. A ideia de que há uma receita única, eu acho que a receita única que há é, primeiro, estudar o terreno, ver o que é viável, o que é sustentável e depois ver o que é necessário fazer, investir, ultrapassar, para que de facto essa dinâmica de desenvolvimento possa ter sucesso. E isto tanto pode ser em torno de produtos agrícolas, como pode ser em torno de turismo, como pode ser em torno até da natureza no seu estado mais puro, nos parques naturais. Mas há quase sempre estratégias que podem ser desenvolvidas, que dão muito trabalho, que obrigam a pensar o que é equilibrado em termos de infraestruturação de um território, para de facto não fazer demais e, portanto, ter deseconomias, mas fazer o suficiente para ancorar uma população que quer mais, uma população que exige acesso a cuidados de qualidade, que exige acesso à internet, que exige aquilo que qualquer cidadão normal tem o direito de ter, e acesso, por exemplo, caso se instalem famílias, digamos, à escolaridade, enfim, aos cuidados de saúde, enfim, a um tribunal, enfim, tudo aquilo que é preciso voltar quase ao início do nosso pensamento, enfim, em termos de desenvolvimento regional, e tentar ver o que é que no século XXI é essencial ter e a que distância física e que distância, enfim, em termos de acesso, qual é a distância máxima que é tolerável para aceder a determinado tipo de serviços e de bens públicos. Porque, de facto, digamos, não há dinâmica de desenvolvimento no deserto e, portanto, enfim, as coisas têm de ser pensadas e têm de ser estruturadas. Onde é que é a seguir importante que se trabalhe? É exatamente na conjugação das várias dimensões. Voltando ao Alqueva, o Alqueva podia ser uma ótima barragem se não tivesse o sistema de distribuição da água e todo o sistema de regadio que lhe está associado. A água poderia estar lá e não chegava ao sítio certo. É um exemplo muito básico, mas é apenas para ilustrar
que é preciso haver coerência. Se houver um rio que é navegável, mas depois não houver, digamos, um mínimo de dinâmica local que retenha os visitantes, que retenha e que faça com que quem visita deixe alguma, digamos, algum rendimento à população local, se não se fizerem os apiadeiros, se não se fizerem os apoios, ou se os horários de chegada dos barcos coincidirem com o fecho das lojas, enfim, a coisa não funciona. Portanto, isto significa que é preciso um trabalho muito fino, que só as entidades no território podem desenvolver, e que ele pode e deve, nos casos em que os produtos agrícolas e a tradição agrícola é a base de dinamização, isso requer também uma articulação muito próxima com a parte agrícola e a parte da agroindústria. Portanto, eu acho que nós temos oportunidade, até porque vimos a discutir os mesmos temas há décadas e, portanto, toda a gente neste momento tem informação suficiente e tem um diagnóstico suficientemente bem feito, e neste momento o que nós temos é de conjugar as opiniões dos empresários e das suas associações, o Estado, as autarquias, com todo o trabalho que as CCDRs têm, e tentar fazer convergir os instrumentos que estão disponíveis para aquele fim, sem lhe acrescentar burocracias, complicações, porque muitas vezes não é, a nível europeu tenta-se simplificar, e agora não estou a falar de Portugal em concreto, mas em muitos países europeus, aquilo que se simplifica, Bruxelas tem de fazer um esforço de simplificação, mas os Estados-membros também têm, porque de facto muitas vezes há níveis de competência que se cruzam, há competências que são divergentes, há posições divergentes e as coisas não chegam, digamos, ao seu objetivo. Simultaneamente, é preciso que cada pessoa, cada entidade, cada município ou cada empresa que recebe fundos estruturais, que tenha a plena consciência de que é dinheiro dos contribuintes que está a ser dirigido para aí e que, portanto, isso traz uma enorme responsabilidade. Portanto, fazer investimentos bem feitos, investimentos sustentáveis, é em si mesmo também um princípio que tem de ser seguido, e tem de ser seguido com grandes escrúpulos e com grande consciência de que estamos todos em conjunto a ajudar-nos uns aos outros. Dito isto, e eu não vou entrar aqui porque tudo tem detalhes, a decisão que foi tomada no âmbito da política de coesão stricto sensu, portanto, digamos, os financiamentos a 100%, eu não ia discutir a dimensão agrícola, porque não está no meu pelouro. No caso dos projetos, por exemplo, para que o Estado queira utilizar FEDER, Fundo Social Europeu ou Fundo de Coesão, neste momento, durante este ano, pode fazer as mudanças praticamente que quiser de um fundo para o outro e utilizá-los para apoiar as PMEs, para apoiar, digamos, as despesas de saúde associadas ao Covid, enfim, há uma flexibilidade praticamente total, e para também ter uma mensagem simples e clara, aquilo que a Comissão está a propor é, de algum modo, ainda nos últimos meses deste ano, com o REACT-EU, que é um programa para 3 anos, é um programa que se vem sobrepor à política de coesão normal, portanto, ao quadro plurianual que termina agora no fim deste ano e que se espera que, se o Conselho e o Parlamento assim o decidirem e nesse sentido funcionarem, e entra depois um novo quadro a partir de 1 de janeiro de 2021 até 2027, isso são os quadros normais de funcionamento das políticas. Em cima disso, para fazer a transição, prepara-se e a Comissão propôs um fundo extraordinário, que não chega a ser um fundo, portanto, uma linha extraordinária, que é ancorada na política de coesão de 2014-2020, portanto, é um prolongamento desta política de coesão, para ir fazer a transição para o novo quadro. E estes 2 anos, ou melhor, 2 anos e meio de transição, é sobre isso que os países têm de fazer as propostas. E, portanto, devem fazer as propostas rapidamente, começar a pensar. Aquilo que nós imaginamos é que irá ser concentrado e feito em cima da política de coesão normal, tem uma base territorial, mas é feito a nível do Estado-membro, portanto é o que neste momento está proposto, com base nas tais estatísticas que o Sr. Presidente e agora o Sr. Engenheiro também referiu,
com base nas estatísticas efetivas de perda de rendimento por país. E depois cada país recebe esse montante, mas deve-o aplicar de maneira a atacar a nível interno as regiões mais pobres e as regiões que, sendo mais pobres, tiveram um impacto maior em termos económicos decorrentes da pandemia. E, portanto, cabe aos Estados-membros, neste caso, em articulação com os níveis espaciais e regionais e com as autarquias, fazer as propostas que achar conveniente e, inclusivamente, suprir alguns daqueles projetos que ficaram provavelmente interrompidos por causa de terem reprogramado verbas para outras finalidades. Portanto, quando houve neste último ano a utilização do CRI e do CRI+, podem ter reprogramado, interrompido projetos e podem agora continuá-los com as mesmas flexibilidades. Só durante este período é que, de facto, em princípio, se dá esta possibilidade aos Estados-membros de decidirem investir a 100%, digamos, e gastar o dinheiro da coesão a 100% num determinado projeto. Normalmente, depois volta-se à regra habitual, que é a regra mais saudável, em que de facto se joga com o próprio dinheiro, que depois é reforçado com o dinheiro da coesão. Isto, de facto, só se justifica por ser um período de tensão imensa e em que, de facto, os Estados-membros muitas vezes não tinham condições para, direta ou indiretamente, fazerem a contrapartida nacional. Mas, digamos, é disto que estamos a falar. Não vou falar sobre política agrícola porque outros melhor do que eu poderão falar ou fazer, mas queria deixar esta preocupação de que, de facto, o reequilíbrio territorial, de uma forma sustentável, seja tão importante neste momento como é fazer um relançamento robusto, tecnológico, moderno, virado para a frente, ambientalmente e digitalmente e tecnologicamente avançado, e que temos de facto todos os instrumentos para poder fazer isso de uma forma histórica, como dizia há bocado, porque penso que o termo não é de sumenos. Obrigada. Eu gostava só de, antes de passar a palavra à Sra. Ministra, vermos aqui algumas questões objetivas. Acha que é possível ainda em 2020 haver acesso a estas, bom, depende, eu sei que depende da aprovação dos Estados-membros deste pacote todo, mas acha que ainda em 2020 é possível termos acesso ao pacote que se chama New Generation ou a todos estes reforços, ou acha que só 2021 é que isso será realizável? Olha, muito obrigada pela sua questão, porque eu acho que é uma questão muito precisa e que isto não é fácil de explicar, mas eu vou tentar. Para se lançar este pacote grande dos 750 mil milhões de euros, a Comissão Europeia vai ter de obter a aprovação dos Estados-membros, a aprovação do Conselho, não é? A aprovação também com o parecer do Parlamento. Penso que neste momento, pelos contactos que temos tido ao nível do Parlamento, há uma posição maioritária bastante favorável. O Conselho, como sabe, está a discutir, esperemos que, enfim, que aceda e que os países que estão mais renitentes adiram a esta proposta da Comissão até, enfim, antes do verão. É isso que nós esperamos e vamos lá ver o que dá o Conselho de junho, do dia 18 e 19 e depois enfim, ainda temos julho, mas estamos de facto aí, enfim, estamos nas negociações e eu penso que a imprensa está a acompanhar exatamente esse tipo de trabalhos que estão a decorrer. E a seguir há uma organização de um endividamento da Comissão nos mercados internacionais e o lançamento enfim, de todos estes programas que correspondem aos 26 mil milhões de euros para Portugal, etc., admitindo que tudo se mantém, mesmo depois das negociações com o Conselho, enfim, nestes termos. Entretanto, há o quadro plurianual que está em negociação com o Parlamento e com o Conselho. Esse quadro plurianual nós também esperávamos, nós Comissão, que avançasse rapidamente em termos de negociação e em 1 de janeiro de 2021 começarmos a ter a execução normal do quadro plurianual, tal qual como tem sido todos os anos. No fim de cada quadro comunitário de apoio ou cada quadro plurianual de financiamento. Agora, o que é que se pretendia com o REACT-EU? O REACT-EU não vai, o primeiro ano, digamos, são 55 mil milhões de euros para todos os países da União,
em que 5 mil milhões de euros poderiam ser já ativados este ano. E para isso, o que é que a Comissão propôs? Propôs que houvesse uma retificação, chamemos-lhe assim, um retificativo ao orçamento de 2014-2020 e, portanto, haver um extra, uma autorização por parte do Conselho de 11,5 mil milhões de euros, em que 5 mil milhões de euros eram destinados ao início para este ano do REACT-EU. E a outra componente é destinada, entre outros usos, é destinada a um outro instrumento que aparece depois prolongado no 21-27, mas a um outro instrumento que é um instrumento de solvência, de apoio a empresas que não possam receber ajudas de Estado, porque o Estado não pode financiá-las, mas elas poderiam ter, de facto, um acesso a uma entrada de capital transitória por parte dos fundos associados ao Banco Europeu de Investimentos. E, portanto, há vários instrumentos. Nós falamos dos instrumentos mais de coesão, há instrumentos de relançamento industrial, dos quais este é um importante, outro é o relançamento estratégico da indústria europeia, portanto há outro pilar mais virado para as empresas, mas que também pode beneficiar empresas agrícolas naturalmente, e depois há um pilar de reforço do Horizon para a investigação, do Erasmus, enfim, mais virado para outras dimensões e também com uma dimensão sanitária e médica. Portanto, o REACT, este tal de reação, poderia ser financiado ainda no ano de 2020, o REACT mais o instrumento de solvência, o tal de apoio de solidariedade às empresas, e eles poderiam já ter uma componente no ano de 2020, e esperemos que a tenham, desde que Parlamento e Conselho aprovem esse orçamento extra de 11,5 mil milhões de euros, dos quais 5 mil milhões de euros já poderiam ser transferidos para os países nos últimos meses deste ano. Portanto, depois do verão, em outubro, nós temos as estatísticas nacionais, temos a fórmula, aplicamos os envelopes. Se os Estados-membros já tiverem os planos, o que é que querem fazer, os reforços, que querem fazer em termos de prioridades, se tudo correr como nós estamos a prever, poderia já haver apoio extraordinário em cima de todas as flexibilidades que estão associadas ao CRI e CRI+, ainda no ano de 2020. E espera-se que os Estados-membros façam internamente o mesmo tipo de exercício que a Comissão faz. Isto é, olhem para as regiões mais pobres e para as regiões que mais sofreram em termos económicos e que façam instrumentos de relançamento da economia que sejam verdes, que já sejam digitais, que sejam positivos, que sejam virados para o emprego, para as PMEs, para a modernização dessas regiões, mas que organizem como é que querem alocar essas verbas, ainda começando... Muito obrigado. Bom, Sra. Ministra. Mas não, diga-me. Sra. Ministra, penso que o problema, pelo que acabámos de ouvir, não é falta de verbas. Aliás, eu estava aqui a ouvir com atenção, antigamente falava-se em milhões, agora fala-se em milhares de milhões, portanto já mudámos a unidade. Agora, já foram hoje aqui afirmadas 2 ou 3 questões que são o problema que temos. Não há muito tempo a pensar, há tempo para agir, já foi isso dito hoje aqui, e a questão, como é que nós conseguimos fazer coesão no mundo rural? É levando mais rendimento ao mundo rural. Há pouco a senhora Comissária estava a falar na questão da intervenção no Douro, foi uma intervenção importante, mas eu quando vou ao Douro ouço sempre os agricultores queixarem-se que desse dinheiro o empresário do Douro Azul leva grande parte. E nos agricultores que cuidam daquela paisagem, que fazem o vinho, praticamente não beneficiam em nada de todo esse magnífico investimento que ali foi feito e dessa magnífica melhoria. Como é que nós conseguimos arranjar aqui programas? E eu vou dar um exemplo. Estive há pouco tempo numa feira internacional em Hong Kong, onde a Coesão tinha financiado um projeto italiano que os produtores estavam a expor em Hong Kong, financiados por esse projeto. E eu fiquei a pensar, e hoje está claro para mim, que eles estavam mais avançados do que nós, porque enquanto nós, em Portugal, fizemos com a Coesão estradas e rotundas,
eles fizeram promoção dos produtos e com isso levaram mais dinheiro a esses produtores. Se calhar multiplicaram por 5 ou por 6 o rendimento que eles tinham e que eram pequenos produtores que não podiam ir individualmente. Esses já foram, a PAC e outros fundos que existem permitem a promoção dos produtos e as empresas de maior dimensão já o conseguiram fazer. Mas os pequenos agricultores têm que recorrer a este tipo de situações, ou se consegue a nível de região fazer este tipo de apoio e aí sim conseguimos coesão porque conseguimos dar mais rendimento. Está pensado algo nesta linha para a política de coesão daqui para a frente? Porque até agora não esteve. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu devo dizer-lhe que há 4 ou 5 anos atrás estive numa feira em Berlim, que é uma feira de agricultura e da agroindústria, e fui com um conjunto de empresários da região centro, alguns agricultores financiados com fundos europeus. E, portanto, o que está a dizer... Era porque a senhora era da CCDR Centro, mas as outras ninguém conseguiu apresentar isso. Essa é que é a questão, é como é que nas outras, como é que isto se consegue fazer a coesão em todo o território. Desculpe. Vamos lá ver. O que eu lhe quero dizer é que as possibilidades existem, as regras existem e as próprias associações são beneficiárias com as suas empresas. E aqui, independentemente dos setores, vou-lhe dizer, há uma grande feira, volto a sublinhar, em Berlim, onde fomos com a Associação Empresarial da Beira Baixa, mais um centro tecnológico, onde fomos com empresas, quer da agricultura, empresas que produziam cogumelos a partir de troncos especiais de árvores, já estamos a falar para aí há 5 anos atrás, empresas do agroalimentar. Portanto, eu diria aqui que a coesão começa, a abordagem líder é um excelente exemplo de como nós podemos fazer coesão nos territórios e começa numa abordagem de baixo para cima, isto é, nós não conseguimos fazer coesão, e vou-lhe dar um exemplo concreto de uma medida que o Sr. Presidente da CAP referiu, e deixo já aqui agora um parêntese. A política de coesão, há alguns anos que deixou de financiar rotundas e estradas, portanto nós quando nos queixamos de que há muito tempo que não financia, também não me parece que os agricultores do Douro tenham muito que se queixar, porque, ou podem ter razão de queixa, mas porque se não fossem os fundos da coesão nós não tínhamos o Douro Internacional e portanto os agricultores do Douro não tinham as suas adegas com visitantes, com atividade turística, e isso foi resultado da política de coesão. O facto de haverem empresários nos territórios que são dinâmicos, penso que devemos estar todos satisfeitos que todos possamos beneficiar da dinâmica e do empreendedorismo de todos, independentemente do setor. Portanto, a política de coesão há muito tempo que apoia a produção, que apoia a introdução da inovação, que apoia o reforço das cadeias de valor e a internacionalização. Se há países onde se apoia na política de coesão toda a cadeia de valor, e aqui estou a dizer para todos os setores de atividade, desde o ID, desde a investigação e desenvolvimento, à incorporação dessa investigação e desenvolvimento nos processos e nos produtos, desde a industrialização, ou seja, à construção de fábricas, de unidades industriais, de unidades agrícolas que permitam industrializar essa inovação. A internacionalização é o nosso peso em todas as áreas de atividade. E na internacionalização até lhe devo dizer que a ida a feiras é até a maneira menos inovadora que nós temos de dar a conhecer os nossos produtos, porque hoje há uma coisa que se chama a promoção inversa, que é trazer os jornalistas, os formadores de opinião, é trazer quem vai depois distribuir os nossos produtos aos nossos territórios. Portanto, a ida à feira nem sequer é já há muitos anos uma medida inovadora de mostrar o nosso território. A maneira melhor de mostrarmos o nosso território é trazer
as pessoas ao nosso território, e por isso é que o turismo foi tão importante e está a sofrer agora, e foi motor de desenvolvimento de muitas atividades. Portanto, o que eu diria aqui é que os fundos existem. Vou dar um exemplo. Nós temos, até olhando aqui para algumas das questões que nos fizeram, eu fui sempre muito adepta da abordagem líder. E porquê que a abordagem líder é importante? É porque a estratégia, quando diz que não há muito que pensar, o problema nunca foi de recursos, o problema é de boas estratégias que sejam feitas com os atores no território. Os tempos de hoje exigem também uma maneira diferente de fazer política, mesmo local, mesmo dos próprios autarcas, mesmo das próprias associações. E, portanto, a abordagem líder era uma abordagem de baixo para cima, onde tínhamos as associações de desenvolvimento local, onde estão os autarcas, onde estão as entidades do território a construir estratégia, a fazer a malha, a fazer a rede, a ajudar a construir os projetos, porque nos territórios do interior muitas das vezes o que falta é esta dimensão institucional, o apoio que os atores têm que ter. Nós temos uma medida que se chama, e que vamos abrir agora em junho, porque foi uma pergunta que o Sr. Presidente da CAP me fez, a dizer quando é que algumas dessas medidas estão no terreno, que é o apoio para as empresas contratarem. É um apoio que é muito atrativo e que não inclui o setor agrícola, para pena desta ministra, que eu gostava muito que fosse um apoio transversal. Devo dizer que ainda não desisti disso, apoia depois tudo o que são as CAIs da agricultura, que têm a ver mais com a comercialização, com a agroindústria, e portanto nós entregamos, o Ministério da Coesão, entregamos esta medida aos GAL. Quem vai implementar no terreno esta medida do Mais Coesa Emprego a partir de junho são os grupos de ação local, que são os nossos parceiros privilegiados. E também queremos, no futuro, trabalhar medidas de apoio às micro e pequenas empresas, no estímulo à produção nacional, no estímulo à digitalização, no estímulo à internacionalização. E podem acreditar que também teremos os GAL como atores privilegiados, para além das comunidades intermunicipais e das CCDAs. Portanto, o que a Sra. Comissária nos disse é muito importante. Nós vamos ter uma espécie de adenda a este quadro comunitário ainda em vigor, um reforço, com o apoio, desde que a proposta da Comissão Europeia seja aprovada, com grande flexibilidade, com a possibilidade de termos apoios a 100%. Devo dizer que estes apoios para a contratação é que chamamos Mais Coesa Emprego, que alterámos, porque depois eram só para o interior e depois, durante a pandemia, alterámos para se aplicar a todo o território nacional, embora haja uma majoração para as empresas do interior, e que, volto a repetir, entregamos às associações de desenvolvimento local /GAL para fazerem chegar às empresas. E, portanto, estava eu a dizer aqui que o objetivo é que muito ainda do que temos do Portugal 2020 possa ser ajustado às necessidades dos territórios, tendo em conta que temos que os ter sustentáveis, competitivos e inovadores. Isto é, depois, na prática, tem que se traduzir em projetos de inteligência coletiva. E eu não conheço melhor do que ninguém, do que a experiência líder, nestes territórios mais rurais, para fazer projetos de desenvolvimento baseados em inteligência coletiva. E aqui, as associações e as organizações de produtores, diria que são absolutamente, de agricultores e empresariais e comerciais, são absolutamente vitais. Não só porque conhecem os problemas dos seus associados, mas porque também conhecem as tendências futuras e os desafios futuros para o setor. E, portanto, eu há bocadinho ainda dizia, nós, no desenho do Plano de Estabilização Económico e Social, inspirámos muito naquilo que foi já a resposta de muitos setores aos desafios da pandemia. E, portanto, o importante é que nos façam chegar e também o importante é que vos envolvamos nesta definição de estratégia. Da parte deste Ministério, é isto que pretendemos fazer e que temos vindo a fazer com os atores com quem trabalhamos e com as instituições com quem trabalhamos.
Senhora Ministra, vou entrar em ação outra vez. Temos 1h30 já passada de seminário. As conversas não terminariam porque apetecia agora entrar quase que na minúcia de algumas medidas. Ficámos com um retrato sobre o que é que se pretende financiar ou pelo menos ajudar a esta dinâmica. Percebemos perfeitamente a lógica da coesão das diferentes regiões, independentemente de se tratarem de territórios mais ou menos povoados. Ficou aqui uma dúvida, mas que eu creio que naquela primeira conversa que tivemos, a senhora Ministra nos esclareceu, não há medidas de apoio dirigidas, por exemplo, ao setor produtivo propriamente dito da agricultura, uma vez que esses estão na política agrícola comum, mas essa contratação que a senhora Ministra falou, por exemplo, dá para uma central fruteira ou para uma queijaria, que são agroindústrias já de transformação dos produtos primários. Estou a dizer bem, não estou? Está sim, Sr. Presidente, está sim. Ok. De maneira que o canal, falta só de fazer esta pergunta, pessoas que queiram aceder a estes fundos, a perceber melhor onde é que estão os programas, quais são os locais? Nós no setor agrícola sabemos quais são as nossas ligações, temos o AGPDR, temos o IFAP. Neste caso concreto, quais são os caminhos? São as CCDRs, são as câmaras municipais, são os GAL, onde é que as pessoas se dirigem para, ou é diretamente ao Ministério? O que é que a senhora Ministra nos pode dizer? Muito bem. O Sr. Presidente está a falar desta nova medida de apoio à contratação. Foi um exemplo, mas poderá haver outras, como a senhora Ministra há pouco referiu, há muita coisa, as feiras e tudo isso. As medidas que temos e que são desenhadas pelo Ministério da Coesão Territorial ou em parceria com o Ministério do Planeamento, ou em parceria com o Ministério da Economia, porque estas medidas também exigem coesão dentro do governo, exigem articulação, porque o desenvolvimento dos territórios também tem multidimensões, nomeadamente na agricultura. Se estivermos a falar da agroindústria, estamos a falar de digitalização, estamos a falar de contratação, estamos a falar de internacionalização e, portanto, estamos a falar de capacitação, de formação também. E quando desenhamos as medidas temos que ter em conta isto. As nossas direções gerais do Ministério e, portanto, o Ministério da Coesão Territorial tem a responsabilidade dos programas operacionais regionais e é através dos programas operacionais regionais que chega a maior parte da política de coesão aos territórios, com exceção do FEADER, como disse o Sr. Presidente. As nossas direções gerais são as CCDRs, embora nós tenhamos no terreno, para muitas das medidas, e é o caso do Mais Coeso Emprego, nós entregamos os tomadores no terreno desta medida são os grupos de ação local, a quem se podem dirigir, porque nós ainda estamos a trabalhar o aviso, aliás, não lançaremos o aviso sem que os grupos de ação local deem o ok. Esta também é a nossa maneira de trabalhar, tem que ser, desenhando medidas em conjunto. O apoio é para empresas que já existem ou para empresas que venham a constituir. Estou a ver aqui perguntas. E é também para pessoas que constituam o seu próprio negócio. E depois tem também, fruto da pandemia, criámos aqui uma medida nova que é para empresas que estão no litoral e que queiram pôr os trabalhadores em teletrabalho em territórios do interior, damos uma majoração. E estamos também com as autarquias a criar espaços de coworking de teletrabalho, que muitas das vezes já existem, para colmatar muito o que são as desvantagens do teletrabalho, que é o isolamento, a desmotivação e propiciar a partilha de espaços, a cocriação, o cruzamento de ideias. Isto também é verdade para a agroindústria, isto é, aqueles jovens que querem ter um espaço
para se instalar também podem beneficiar destas medidas. Teremos depois, paralelamente, apoios para que as empresas que queiram instalar-se numa incubadora ou nestes espaços de coworking poderem ter apoio para também contratar serviços para desenvolver as suas ideias de negócios, para também contratar os serviços da incubadora ou de parque de ciência e tecnologia onde se queiram instalar. E, portanto, aqui só fica mesmo excluído o que é a primeira produção, a produção. De resto, os apoios são para para todo o resto da cadeia. Muito obrigado, Sr. Os interlocutores CCDRs, as comunidades intermunicipais, os grupos de ação local, as autarquias, porque trabalhamos em conjunto com todos. Eu acho que esta informação era importante ser detalhada. E podem seguir-nos no Twitter, porque temos no nosso Twitter tudo o que fazemos no Ministério, mas a CCDRs e todos os atores que referi, os grupos de ação local são os atores privilegiados. Senhora Ministra, eu agradeço muito, e à Senhora Comissária também, a participação neste seminário. Foi muito interessante. O tema, obviamente, não se esgota. É sinal que ele é importante para todos nós. E, ao despedir-me, dirigia uma palavra de, como é que eu hei de dizer, pedir à Senhora Comissária que, nas reuniões do Conselho, dê uma ajuda ao Sr. Comissário da Agricultura para ver se a política agrícola sai reforçada e se a região do Mediterrâneo, com a sua especificidade, com as questões relacionadas com o desenvolvimento rural, a tal biodiversidade que é muito mais importante no sul da Europa do que no norte, porque é muito mais diversa, e para travarmos a desertificação que nos ameaça, precisamos de uma política agrícola comum muito forte, de maneira que faço-lhe este apelo para ver se ele recebe ali uma ajudinha no sentido de não deixar Portugal entregue aos interesses dos países mais distantes ou mais a norte. Não é uma provocação, dou-lhe a palavra. Eu farei isso naturalmente. Aliás, tenho uma boa relação com o meu colega Mas não é capaz de dizer o nome dele. Eu chamo-lhe pelo sobrenome de facto. Pronto, ok, não vale a pena. Mas olha, temos lá um português no gabinete dele e, portanto, através dele é muito fácil de falar. Agora também a política agrícola foi reforçada e eu penso que, de facto, ele está sensível a essas dimensões que está a referir. Houve um reforço para a política, para a parte, digamos, para o segundo pilar da política agrícola comum, e houve também para o primeiro, e também aí há flexibilidades e a possibilidade de reforçar o desenvolvimento rural com transferências interpilares, e o montante foi de 15 mil milhões de euros, se não estou enganada, e portanto a linha rural também é uma linha que não está de todo dentro da política, digamos, das linhas da política agrícola, foi fortemente reforçada, e o meu colega o Iano estava verdadeiramente satisfeito no fim disto, e portanto eu acho que ele será sensível aos problemas dos cidadãos da Europa, estejam eles no leste ou no sul. Muito obrigada. Obrigado também. Queria também deixar uma nota de agradecimento a todos quantos mandaram respostas, questões, foram centenas, era impossível estarmos a fazer até uma triagem de todas elas, algumas não fomos capazes de as ler completamente, mas enfim, foi bastante interessante, só reflete o interesse que as pessoas tiveram durante o percurso do webinar. Mais uma vez, Sra. Ministra, muito obrigado. Sra. Comissária, muito obrigado. O resto, boa tarde para todos. Boa tarde. Elisa, um beijinho. Um beijinho também, obrigada. Beijinho.